Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Eu estou saindo de uma gripe muito brava. Por coincidência, na última aula, no mês passado, eu estava assim também, né? Então eu estou com alguma deficiência vocal que eu peço que vocês me desculpem por isso. Nós vamos falar, na tarde de hoje, sobre, na continuação do tema, né, evolução e diretriz da humanidade, nós vamos falar sobre o progresso moral e o progresso intelectual. Esse é um tema, na sequência, ele vai ser desenvolvido até o final do ano, né? Eu queria trazer logo de início uma frase de um escravo. Ele era escravo de um dos assessores de Nero em Roma, Epicteto. Ele disse o seguinte: o progresso moral ele não é um privilégio natural das elites, ele nem é adquirido por acaso ou por sorte, mas através do trabalho de si mesmo diariamente. Essa frase ela foi dita há 1870 anos atrás, e ela é produto das ideias filosóficas do pensamento grego, elaboradas antes do advento do cristianismo. O pensamento grego. O Epicteto ele não foi contemporâneo de Jesus, mas ele já viveu em Roma dentro do início do período cristão. Olha bem, essa frase, o sentido, o significado dela, foi reafirmado por Kardec, quando ele nos mostrou o processo evolutivo, como é que funciona. O processo evolutivo ele não é só uma consequência da fé, ele é consequência também das ações, das atitudes. Por isso que ele diz que é através do trabalho de si mesmo, né? Isso vai mais ou menos de encontro até por uma deturpação das palavras de Paulo, quando Paulo se referiu à questão da salvação. Foi depois mal interpretado e com isso gerou-se a questão da salvação pela graça, pela fé, e não necessariamente pelas obras, né? Então vocês veem que 1870 anos atrás já se falava nessa questão do aperfeiçoamento próprio. Essa história contada pelo professor Ney Lobo, que eu vou me referir agora, ela já foi abordada em temas anteriores. Eu já falei sobre isso aqui, mas eu considerei que o tema deve ser recorrente, porque está exatamente se referindo ao que nós estamos aqui falando hoje, que é o progresso moral e o progresso intelectual. Numa extensa campina, a história é a seguinte: um paleontólogo, ele estava fazendo um trabalho junto a uma tribo. O Ney Lobo não deixou muito claro em que lugar isso aconteceu, mas pelas indicações parece que foi entre os selvagens na Austrália. E eles tinham o hábito de, quando caçavam, saírem em disparada atrás da caça. Era o método mais primitivo da época, né? Mas de repente eles paravam, descansavam, daí um pouco eles levantavam outra vez e saíam correndo atrás da caça. Muitas vezes eles perdiam aquela caça, mas eles iam atrás de outra. Aquilo chamou a atenção do antropólogo, porque ele ficou na dúvida sobre que ritual era aquele, a que se referia aquele ritual, por que eles faziam aquilo, né? Então ele gerou 3 hipóteses para essa situação. A primeira hipótese era de que aqueles aborígenes, já cansados e sem fôlego, eles estancavam para recobrar as energias. Era uma hipótese, mas muito pouco provável, considerando o fato de que fazia parte até do DNA deles sair correndo atrás da caça. Aquilo era uma questão de sobrevivência, mas ele considerou essa hipótese. A segunda hipótese era a interferência de algum tabu ainda desconhecido para ele, o estudioso, o antropólogo. A terceira hipótese que ele aventou foi o retardamento voluntário do tempo da caçada para melhor fruição das suas atrações e entretenimento mais demorado, o que também é inviável,
porque os aborígenes, os selvagens, de uma maneira geral, eles não caçam por prazer e nem por deleite, eles fazem isso por necessidade. Então, eles também não iriam parar para fruir das atrações da caça, né? Então, ele não aguentou e chegou para um dos velhos lá da tribo e perguntou por que razão eles estavam parando daquela maneira e depois saía correndo outra vez. Então, a resposta que ele teve foi a seguinte: ora, parávamos para esperar as nossas almas, que nas nossas expressões, né, na nossa corrida, nós sentíamos que ficava para trás. Olha que imagem interessante. Eles sentiam que, como eles estavam indo muito depressa, as almas ficavam para trás. Aguardávamos parados que elas chegassem aonde estavam os nossos corpos e então reencetávamos a corrida já com elas no encalço da presa. Se continuássemos, sem esperar por nossas almas, poderíamos perdê-las para sempre. Eu queria que vocês guardassem bem essa lição, essa ideia de aborígenes, seres que estavam vivendo num grau de civilização pobre, pequeno, para os padrões antropológicos que nós admitimos. Olha bem, eles esperavam as almas, eles achavam que estavam correndo depressa demais, então as almas ficavam para trás e eles ficavam esperando então que as almas chegassem até eles para continuar, porque do contrário eles temiam perder as almas deles. O comportamento desses nativos faculta-nos um profundo e significativo ensinamento segundo uma inteligibilidade filosófica. Podemos compará-lo com a marcha da civilização. Olha só, hein? O enorme e indiscutível progresso intelectual, científico e social da humanidade. Esse avanço nos últimos séculos tem se processado por uma velocidade cada vez mais acelerada. E os seus resultados se manifestam em conquistas tecnológicas, conforto material, formas sociais aperfeiçoadas, a erradicação dos regimes totalitários, urbanização aprimorada, meios de comunicação inimagináveis há um século atrás. Há uma penetração na intimidade do átomo, aeronaves supersônicas, culminando todo esse progresso intelectual, científico e tecnológico no aproveitamento da energia nuclear e nas viagens espaciais. Então nós estamos correndo, nós estamos caçando os recursos da tecnologia. Nós estamos correndo muito. Assim, os progressos que se processavam em um século, hoje se consumam em poucos anos. O progresso material ele é tão veloz e acelerado que as pessoas, logo após a conclusão de sua formação escolar e profissional, sentem-se já defasados em relação ao progresso cultural, tecnológico e social. Vocês vejam bem, hoje em dia uma pessoa faz uma faculdade em 4 ou 5 anos, quando ela termina a faculdade, ela tem que fazer esses cursos de MBA, de pós-graduação e de qualquer coisa assim, que é para se manterem dentro de um processo de atualização devido à grande conquista que o conhecimento hoje em dia faz, né? Então, daí a necessidade da instauração de processos da chamada educação permanente, que não cessa, senão com a extinção da própria vida de cada um. Vocês imaginam uma coisa? Quando houve a queda de Constantinopla, a notícia para chegar até Paris, até a França e também a Inglaterra, a notícia levou, uns historiadores dizem 4 meses e meio, outros dizem 6 meses, para chegar nos centros importantes e irradiadores da Europa. Há pouco tempo atrás, quando caiu aquele prédio na rua Senador, na 13 de maio, quando caiu aquele prédio na 13 de maio,
Na época, nós estávamos iniciando um acordo com um grupo de japoneses, e eles tinham acabado de sair, de viajar do Brasil para lá, de volta. Coisa de 2 ou 3 dias, caiu o prédio na 13 de maio. Menos de 3 horas depois, ele me ligou, perguntando se nós estávamos bem. Então, vocês vejam bem, um fato da importância, como a queda de Constantinopla, que chegou, inclusive, a dividir a história, né, de idade contemporânea, idade média e por aí vai, uma queda de um prédio na Avenida 13 de Maio, no Rio de Janeiro. Bom, é claro, em menos de 3 horas ele estava ligando para mim, olha o tempo que a notícia levou, para percorrer isso tudo e chegar lá. E ele ligar de volta para saber como é que estava. Então, eu acho que é muito importante que nós tenhamos lembrança e consciência desse problema, porque, de fato, nós não podemos deixar de considerar o que isso significa. Então, queda de Constantinopla, queda do prédio ali, o que isso nos traz com relação à velocidade, não só da notícia, mas do conhecimento? Apesar de todo esse avanço material que existiu entre essa época da queda de Constantinopla e a queda do prédio da 13 de maio, a humanidade não se sente segura, nem em paz e nem feliz. E por quê? Porque a nossa estrutura físico-biológica progrediu muito. Disparou mesmo como a daqueles caçadores selvagens. A saúde individual e pública, dilatação da expectativa de vida, conforto material, viagens, turismo, recreação, tudo isso para o consumo do corpo. Mas as nossas almas? As nossas almas, elas ficaram para trás por inércia, como a daqueles indígenas cujos corpos correram demais e delas se distanciaram imprudentemente. É isso que de uma certa forma, né, está acontecendo hoje em dia conosco. O nosso progresso intelectual, ele cresce numa progressão geométrica. E o nosso progresso moral, ele cresce numa progressão aritmética. Há uma defasagem nesse processo. Nós não podemos negar que hoje, em 2013, nós somos moralmente melhores do que éramos há 100 anos atrás. Hoje em dia, existe, de uma maneira geral, na média social, uma preocupação, por exemplo, ecológica. Nós temos ideia do que seja preservar o meio ambiente, por exemplo, ideia do que seja o respeito à dignidade humana, à cidadania. No início do século XX, 1908, 1910, eu não tenho bem certeza da data agora, houve lá na Armênia um massacre que dizimou a vida de milhões de pessoas. Por causa, era até um processo de limpeza étnica. E o mundo não soube disso. Esse fato ficou sendo transmitido e informado através de notícias, de jornais. Os armênios se revoltaram muito no mundo todo, eles já tinham imigrado para outros países, Estados Unidos em particular. Agora, esse ano, há 2 meses, 1 mês, existem notícias de que houve um aniquilamento através de armas químicas na Síria. Eu não quero entrar no mérito ético ou moral desse fato, não quero dizer se ele foi verdadeiro ou se falso, não é meu propósito esse. O meu propósito é dizer o seguinte: bem ou mal, certo ou errado, falso ou verdadeiro, o fato é que isso gerou uma indignação, gerou um processo de indignação. As pessoas se sentiram mal com isso.
Então isso significa o quê? Já existe um pulo moral, um salto moral nas nossas percepções. Então nós estamos melhorando. Mas nunca ainda foi possível melhorarmos como a tecnologia melhorou com relação ao que fazemos hoje com um celular, por exemplo. Eu tive um aparelho celular em 1998, 99, por aí, era um tijolão desse tamanho, horrível de falar, com uma tecnologia não era digital ainda, era analógico. A gente ficava aparecendo esses bonecos que tem em posto de gasolina, que fica pulando com o ar que é insuflado, né? A gente tinha que procurar o melhor jeito para poder falar com aquilo, para pegar... Enfim, era horrível. Isso foi em 98, 99. Em 2013 eu estou conectado com o mundo, eu sei, eu quero saber se vai chover amanhã, eu sei, eu recebo e-mails, eu passo e-mails, enfim. Olha como a coisa evoluiu, subiu, e a gente não sabe até onde isso vai parar. Então, o progresso tecnológico, ele cresce bastante. Mas o moral, ou seja, as nossas almas, elas ainda estão atrás, né? Isso significa que houve um grande e acelerado progresso intelectual, né, sediado no cérebro. Ciências, tecnologia, indústrias, tudo isso favorecendo principalmente o nosso indumentário físico. Agora, se houvesse equilíbrio intelectual e moral, não se teriam verificados os horrores do comunismo e do nazismo, nem o pauperismo do terceiro mundo, os genocídios, as agressões à natureza, as guerras mundiais e ainda os fundamentalismos religiosos, o racismo, o terrorismo. Não estaria a humanidade no mesmo dilema daqueles caçadores? Será que a humanidade não está precisando parar e esperar o progresso moral chegar até onde ela está para poder prosseguir? É evidente que isso não é possível. Nós não podemos parar. Ninguém vai conseguir parar. Não é esse o objetivo, de parar para esperar o progresso moral chegar. O que se tem a fazer é que haja uma reforma moral tão grande na humanidade que permita que isso possa, aí sim, alcançar o progresso intelectual de uma forma em que a velocidade seja maior. Na física nós sabemos isso, né? O processo da velocidade, ele vai depender da velocidade do outro corpo. Então, meus amigos, nós continuamos sentindo e percebendo a diferença enorme, que ainda, o vácuo enorme, o abismo enorme que ainda existe. Nós estamos vendo aí, essa figura embaixo, ela é bastante conhecida, mostrando desde os primeiros hominídeos lá até o Homo sapiens, né? Ele foi crescendo, e ele chegou, aquele último estágio lá, é exatamente onde ele parou, porque já havia desenvolvido o que era necessário para que ele continuasse o seu progresso. Ou para, a fim de aguardar o aperfeiçoamento moral, ou deixará para trás a esquecida sua essência espiritual, retida, imobilizada nas esquinas sombrias do passado, já longínquo da visão inteligível. Nós estamos materialmente experimentando as condições do nosso futuro corporal. Mas com as nossas almas ainda chumbadas à antiguidade, já intelectualmente ultrapassada, como que espetadas essas almas infantis como borboletas secas numa folha de cartolina desbotada pelo tempo. Olha que imagem eles fizeram. É como se nós tivéssemos ficado pregados num quadro, como esses quadros de borboletas, né, que eles vendem lá no Pão de Açúcar, e parados, com toda essa beleza estagnada. Essas considerações, elas trouxeram à colação um paradoxal pensamento de um filósofo chamado Max Scheler. Vamos ver aqui mais ou menos o que o Max Scheler poderia nos dizer. A ideia dele é a seguinte:
o ser humano, como na sua parte, como no seu biofísico, ele já desenvolveu, ele já chegou ao ponto, nós não estamos evoluindo biologicamente mais. Nós chegamos ao ponto idealizado pela providência divina, de forma que, então, o nosso processo agora é de reprodução, é de aprendizado, dentro do corpo que o Homo sapiens conseguiu atingir. Então, o Max Scheler ele diz o seguinte: onde então nós temos que evoluir? Onde então nós temos que progredir? É no espírito. É a providência, é a engenharia divina desenvolvendo o nosso biotipo até um determinado ponto em que ele atingiu a sua posição ideal para o aperfeiçoamento da alma. Então, o corpo atingiu o seu aperfeiçoamento, então agora o que tem que ser feito? O aperfeiçoamento da alma. É mais ou menos o que os nossos aborígenes da Austrália, ou seja, nós paramos um processo de evolução física e estamos trabalhando no desenvolvimento do nosso processo espiritual. Então nós estamos, através dessa proposição de uma parada do desenvolvimento biológico, aguardando o desenvolvimento espiritual. Isso é o que o Max Scheler estabeleceu. O Max Scheler ele nasceu em 1857 e desencarnou em 1928. Mas ele tem outras teorias muito interessantes também, mas para o nosso assunto em pauta, eu diria que essa foi a melhor analogia que eu encontrei para mostrar como é que a humanidade, como é que ela para, entre aspas, né? Para poder, então, cuidar do seu crescimento, do seu aperfeiçoamento espiritual. Aqueles nativos caçadores, ainda que dentro das suas práticas supersticiosas, no simbolismo daquele episódio, tinham, de qualquer modo, o vislumbre confuso dessa defasagem entre o corpo e a alma. E nós? E as nossas almas? As nossas almas. Nós estaríamos no fim da nossa história biológica humana e apenas no começo ou meio da nossa história espiritual? A pergunta do Max foi essa, mas acontece o seguinte, ele fez essa pergunta porque faltava para ele exatamente o conhecimento, o envolvimento naquilo que o Espiritismo nos traz dentro do processo evolutivo. Nós não estamos nem no começo, nem no meio, nem no fim de uma história espiritual. Nós estamos no caminho de uma história espiritual. Ele pode estar no começo para mim, pode estar no meio para Maria Amélia, pode estar no fim para o professor Jorge Andréia. Cada um de nós tem o seu estágio evolutivo, tem o seu patamar de crescimento espiritual. Então, na verdade, se ele tivesse ido mais além, se ele tivesse procurado ir um pouquinho mais, digamos assim, para um aspecto mais espiritual, nós iríamos ver que ele poderia ter tido a chance de explicar melhor o que significaria essa parada no desenvolvimento biológico e o que iria significar o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento moral. Muito bem. Nós não crescemos e aprendemos tudo o que nós sabemos por conta própria. Nós não inventamos o nosso conhecimento, mas sim apenas o usamos para construir e nos formar. Nós devemos sempre converter o conhecimento que extraímos da sociedade e devolvê-lo em prol da própria sociedade. Devolver algo ainda melhor, mais digno e mais humano. Então, meus amigos, o conhecimento, ele é, ao mesmo tempo, matéria-prima que passa por nós, que somos usinas, e
transformamos isso em algo melhor, em algo mais produtivo, em algo mais expressivo. Não é? A grande mística, a grande mágica do conhecimento é exatamente o fato de que muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem coisas que não haviam ocorrido para nós. Então isso nos ajuda, permite que nós continuemos elaborando sempre e sempre mais o aperfeiçoamento desse conhecimento. Não é? É nesse contexto que nasce a responsabilidade moral. O ser humano responsável deve se comover com a situação de quem não teve as oportunidades. E aqui, quando falo em oportunidades, nós falamos de oportunidades dignas e iguais, não em resultados iguais. É possível, se fosse possível, que aparecesse agora aqui um ente superior e dissesse para todos nós aqui: eu estou dando em nome de Deus a vocês a oportunidade de um crescimento espiritual imediato. Essa seria uma oportunidade igual para todos. Mas como nós estamos em estágios evolutivos diferentes, o resultado não seria igual. Alguns estariam aproveitando melhor essa oportunidade, outros não. Certamente todos estariam aproveitando, mas não com consequências imediatas e iguais. Então, meus amigos, o individualismo exacerbado, o egoísmo, esse desprovimento de responsabilidade moral que reina em nosso país, gera consequências terríveis, tais como o desrespeito e o desprestígio às pessoas que se preocupam com o bem-estar coletivo. Não há equilíbrio entre os interesses individuais e coletivos, ou seja, não está presente o terceiro fator determinante para caracterizar e efetivar o progresso moral. Qual seria? Qual seria esse fator, esse terceiro fator do progresso moral? É exatamente a questão que nós falamos aqui atrás. É a visão, é a apreensão moral do processo. Seria o terceiro fator. Esse texto todo aqui está aparecendo nesse slide, eu encontrei num trabalho do professor Reshad Taufeq. Por esse nome, a gente vai imaginar que ele seja lá um árabe ou coisa assim. Não, ele é brasileiro, descendente, né, de árabes. Eu queria que, nesses quadros que eu vou apresentar aí agora, eu estou trazendo isso para a reflexão de vocês. Os contrastes entre o progresso moral e o intelectual são uma constante num planeta de expiações e provas. Nós estamos num planeta de expiações e provas. Então, os contrastes entre o progresso moral e o intelectual, eles são uma constante? Ou seja, isso é uma característica de um planeta de expiações e provas, onde predomina o egoísmo, o mal. Essa primeira figura que vocês estão vendo aí é uma cidade em Dubai. Uma metrópole planetária. Quem passa ou viu fotos ou filmes, ou quem esteve por lá, é uma coisa espetacular, incrível. Ali se tem a ideia exata do que significa o progresso tecnológico. Em seguida, nós estamos vendo crianças famintas. Elas são da Somália, na África. Essa foto não foi tirada há 50 anos atrás. Essa foto foi tirada em fevereiro desse ano. Mais um aí da Somália. Agora, essa aí está nos trazendo o seguinte: eu dei uma legenda que vai aparecer daqui a pouco, de a riqueza inconsequente. É a indiferença. A indiferença que a humanidade tem na procura pelo ouro, pela riqueza, pelo poder, e não olha para esse aspecto tão degradante que é a miséria, que é a dor do semelhante.
Mas isso não é uma constante. Nós temos organizações, instituições hoje em dia que fazem um trabalho belíssimo de apoio a essas áreas de extrema miséria, mas, de uma maneira geral, a gente ainda sente a indiferença diante da dor do próximo. Essas crianças, essa é uma menina carregando o irmãozinho no colo. A legenda que vem na revista é a seguinte: as crianças estão tão fracas que não conseguem chorar. Elas não têm força para chorar. E aí também uma criança no colo da mãe, pedindo, né, recebendo o leite que está sendo alimentado. Eu queria que vocês prestassem atenção bem numa coisa. Olhem o olhar desse menino aqui. Olhem o olhar deste. Olhem o olhar desse daqui. É o mesmo olhar. É um olhar, eu diria a você, eu não sei se a gente até pode falar isso, mas é um olhar mudo. A mudez deles é mais eloquente do que qualquer outra coisa. Mas as pessoas que vivem aqui, nesse mundo, e as pessoas que vivem aqui neste mundo, elas não estão vendo isso. Elas não estão acatando esse olhar triste. E vocês podem estar certos de uma coisa: a miséria que está aqui, que está aqui, que está aqui, que está aqui, ela é consequência da ambição. Ela é consequência do despropósito. Cada uma dessas moedinhas e dessas notas que estão aqui nessa figura, elas representam um pouco de pão que foi tirado daqui. Enquanto existir essa defasagem, enquanto essas coisas forem assim tão presentes, as nossas almas estarão para trás. As nossas almas ainda não estarão alcançando os nossos corpos. O contraste entre o progresso moral e o intelectual, os contrastes, né, são uma constante num planeta de expiações e provas. Eu repito a pergunta. Olha lá. Esse missionário, ele está transmitindo uma palavra cristã acima das religiões, eivada dos mais importantes sentimentos. Então ele está trazendo aquilo que se espera que os missionários tragam: a paz, a harmonia, o respeito, o olhar para aqueles miseráveis que lá aparecem. Mas acontece que nesse mesmo mundo e ambiente em que este homem pede a paz, nós ainda temos cenas como essa. Essa aí foi no Vietnã. Maneira como era conduzido um prisioneiro vietnamita. Nós ainda temos imagens da Segunda Guerra. Uma imagem muito eloquente da destruição. Mas olha aí, mas a ânsia de pegar o dinheiro, de juntar a fortuna, continua. Desde antes de Cristo até hoje, né? A volúpia pelo poder, pelo dinheiro, pelo ouro, ele é inconsequente, mas é presente. Apesar da mensagem de homens como Francisco, apesar das desgraças de imagens como da guerra, essa volúpia continua. Olha aí, outra imagem de paz, de amor. Olha aí outra imagem de dor. Esse menino aqui, ele é um sobrevivente da explosão de Hiroshima no Japão, em 45.
Então nós vemos que nós vivemos num processo de contrastes. Não é? Então, entre o progresso moral e o intelectual, eles são uma constante num planeta de expiações e provas? Qual é o mais expressivo símbolo que o homem pode ter? É a cruz ou é o cogumelo atômico? Por que esse cogumelo atômico existiu? O que significa esse cogumelo atômico? Ele é, antes de mais nada, o retrato fiel da nossa alma que está lá para trás. Da nossa alma que não consegue alcançar a nossa correria. Isso aí é expressivo, gente. O que foi a explosão atômica em 1945? Foi, sem dúvida nenhuma, o reflexo da tecnologia. A tecnologia cresceu para chegar nisso. Essa tecnologia ela foi aplicada primordialmente na destruição. Depois é que vieram os trabalhos nessa mesma tecnologia para o bem, para ajudar a humanidade. Mas primordialmente foi para matar cerca de 150 mil pessoas, mais ou menos, em 10 minutos. Então eu considero isso como o símbolo da diferença entre o progresso intelectual e o progresso moral. Nada há mais imoral do que isso. E os homens justificam o tempo todo essa explosão atômica. Outras figurinhas aí. O que separa esses homens? Albert Einstein, trazendo uma visão, através não só da teoria, porque a teoria da relatividade é o que tornou Einstein mais conhecido, mas ele fez muito mais do que a teoria da relatividade. Ele trouxe um conhecimento formidável, ele revolucionou a física. Max Planck, muito menos conhecido que Albert Einstein, mas não menos importante, porque ele criou a mecânica quântica. Ele desenvolveu, ele sistematizou a ideia da mecânica quântica, o que foi uma grande revolução, uma inimaginável revolução no conhecimento tecnológico, porque ele provocou um repensar na teoria newtoniana, que era a teoria da física clássica. Galileu, no seu tempo, o Galileu, ele ousou dizer que a Terra girava. E quase foi decapitado por causa disso. Ele só não foi decapitado porque os seus amigos, e até um cardeal que era amigo dele também, chegou e disse para ele, renegue a esses conhecimentos, porque a ciência precisa muito de você. E se você for sacrificado agora, muita coisa não será dita para a humanidade. E ele, então, em nome da ciência, renunciou às suas ideias, mas continuou trabalhando nelas. Laplace foi o homem que transformou as ideias da física astronômica que foi desenvolvida não só por Galileu, mas também por Copérnico, Tycho Brahe. Laplace transformou tudo isso em uma expressão matemática, permitindo, portanto, que todas as leis da mecânica celeste pudessem ser interpretadas à luz da matemática. Então, veja bem, pegamos lá Galileu, Laplace, Max Planck, Albert Einstein, podemos pegar esses quatro aqui, como o quadro do slide é pequeno, eu procurei botar 4 benfeitores importantes aqui, mas eu poderia multiplicar isso por, sei lá, 500 mil. Mas embaixo nós vamos encontrar Saddam Hussein, Adolf Hitler, Gengis Khan, homens cuja atitude, cuja ação gerou a dor, a miséria, a tristeza, o genocídio.
Isso é que separa esses homens. É a atitude, é o processo, é o que eles significaram. Esses homens foram homens que não deixaram que as almas pudessem alcançar os corpos. Então, por que eles existiram? Eles existiram pura e simplesmente porque a lei maior estabelece que é importante termos o livre-arbítrio. Eles existiram exatamente para que hoje em dia, através da nossa evolução moral, que ela ocorre, nós pudéssemos absorver o horror que eles fizeram e que eles foram. Então, o mundo de expiações e provas é um mundo de contrastes. É um mundo bravo. Vamos fazer um paralelo entre a evolução do homem e a progressão dos mundos, né? O universo ele tem 13,7 bilhões de anos. Isso aí é a idade pela teoria do Big Bang. O planeta Terra ele tem 4 bilhões e meio de anos, ou seja, a formação da Terra, ela dentro desse contexto de 13,7 bilhões, a Terra tem 4 bilhões. O hominídeo, ou seja, o primeiro ser que se possa chamar dentro da linha de evolução para o homem, ele tem 2 milhões de anos. Olha lá, planeta Terra com 4 bilhões, o hominídeo com 2 milhões. Essa diferença aí foi de preparação geológica. O Homo sapiens, que representa o que somos atualmente, tem 150 mil anos. Eu diria para vocês que isso representa 7 e pouco por cento dos 2 milhões, dos 2 milhões de anos quando isso começou. Nós temos 150 mil anos. Aí vindo o Cro-Magnon, Neandertal, Homo sapiens e papapá, 150 mil anos. Então, do ponto de vista da história, nós somos jovens. Mas nós não somos jovens espiritualmente. Nós temos, Kardec na sua própria codificação, nós temos informações de espíritos com grande credibilidade, que nós somos oriundos de uma transmigração planetária. Nós estamos vindo para cá num processo de aperfeiçoamento espiritual. Então, o grande trabalho que os arquitetos divinos tiveram foi de preparar uma estrutura biológica, uma estrutura física que permitisse a essas almas virem e continuarem o seu processo de crescimento. Então, isso é mais para a gente poder fazer uma espécie de meditação a respeito do que somos e para onde estamos indo. Então, se nós temos apenas 150 mil anos de história como agentes humanos, todas as possibilidades de crescermos, de permitirmos que a nossa alma nos alcance, são favoráveis. Dentro de um processo de 4 bilhões e meio de anos que o planeta Terra existe, foi formado, né? Nós temos todas as possibilidades. Este é o princípio, esse é o objetivo, né? Crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual. A humanidade ela tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, eles chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral.
aquelas fotos que nós vimos há pouco, daquelas crianças da Somália, daquele ambiente de guerra, tudo aquilo é o imenso progresso que nós estamos falando aqui. Fazer entre si que reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Bem-estar moral é exatamente o terceiro elemento de um dos slides que nós vimos lá atrás, que estava faltando. Nós estamos ainda trabalhando muito o nosso bem-estar material. O nosso bem-estar moral, ele ainda está meio difícil. Já não é somente de desenvolver a inteligência que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso faz-se preciso destruir tudo o que subsiste neles, o egoísmo e o orgulho. Então, meus amigos, nós temos que também usar a nossa inteligência para sermos melhores. A nossa inteligência tem que ser um instrumento não só para permitir que o celular faça coisas extraordinárias. A nossa inteligência tem que ser trabalhada não só para que o homem chegue aos outros exoplanetas fora do sistema solar através de satélites, para que a nossa inteligência ela tem que ser utilizada também naquilo que vem sendo utilizada, na criação de medicamentos, de recursos novos da medicina, de trabalhos espetaculares no tratamento da mente, no trabalho de apoio social. São tantas as frentes que a inteligência precisa trabalhar para correr atrás do progresso intelectual. E nós estamos correndo. Nós podemos ter uma visão muito otimista hoje em dia de que esta corrida ela está se produzindo de tal maneira que essa diferença entre o nosso corpo e a nossa alma está diminuindo. A crença no Espiritismo, agora nós vamos entrar em Kardec, né? Falando sobre essas questões todas, né? A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar. Eu posso dizer a vocês, com toda a segurança, eu posso dizer a vocês com toda honestidade, com o melhor do meu sentimento, de todas as coisas boas que eu pude aprender na vida, o Espiritismo é a melhor. Ele ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta-nos inteiremos do que seremos um dia. É aquilo que Einstein, que nós vimos agora há pouco, dizia assim, do que seremos um dia. Einstein dizia que se preocupava com o futuro porque ele sabia que iria viver lá um dia. E Einstein não era espírita, ele era judeu. É um ponto de apoio o Espiritismo, é uma luz que nos guia. Ele ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar a felicidade. Mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida. O Espiritismo, ele é um instrumento para a felicidade. Mas Kardec mesmo nos ensina, nessa questão 982, o seguinte, mas não se pode dizer que sem o Espiritismo a felicidade não possa ser alcançada. Senão nós estaríamos negando uma Madre Teresa de Calcutá, né? Enfim, todos esses trabalhadores da última hora que não foram espíritas, mas foram espíritos iluminados pela visão que o Espiritismo nos trouxe. Né? Então, os espíritos responsáveis pela codificação, eles são incisivos quando nos dizem: por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase. Tem que entrar. É mandatório. Porque o Espiritismo é a filosofia, a ciência e a religião
é a terceira revelação que Deus nos mandou para que finalmente tenhamos o melhor caminho e a melhor escolha. Então ela tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Quem tiver dúvidas disso, eu sugiro que olhem a parte terceira do Livro dos Espíritos, Leis Morais. Todas as dúvidas se dissiparão ali. Foi o grande inspirador de Bezerra de Menezes, no tocante a ele querer estudar e entender melhor o Espiritismo. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade resiste na satisfação que trazem a todos os que as aprofundam e que nelas vem alguma coisa mais do que fútil passatempo. Combatendo os vícios e estimulando o desenvolvimento de virtudes, o Espiritismo oferece condições para influir no progresso da humanidade, promovendo uma era de renovação social e moral, pois a doutrina espírita é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Isso é um trecho do livro Roteiro, né? E lá tem a missão do Espiritismo, que está na página 159 desse livro. Eu trouxe aqui a ideia da missão do Espiritismo e eu recomendo a vocês que procurem esse livro, Roteiro, procurem lê-lo em todos os seus capítulos. Mas nesse em particular, no capítulo 38, em que se fala sobre a missão do Espiritismo, eu acho que ele faz parte do contexto do que nós estamos falando aqui agora. Ele faz parte de um contexto em que nós temos que nos prender à ideia de que a terceira revelação, assim chamada, não foi mais um marco na história teológica do mundo. Ele é muito mais do que isso. É um processo. É uma argamassa. É uma estrutura que faz com que nós, de tal maneira, nos envolvamos com ela, que venhamos a esquecer de tudo aquilo de mal, de errado, de deletério, que possa ainda fazer parte das nossas consciências. O Espiritismo é construção. Ele é muito mais do que todas essas misérias, dores, guerras e tudo mais que nós vimos aqui. O mundo do futuro, ele não vai ser espírita, mas ele vai ser como o Espiritismo. Isso nos diz Leon Denis. Então, por que o mundo do futuro será como o Espiritismo? Ele será como o Espiritismo porque ele vai trazer no seu bojo essa estrutura moral que eu estou me referindo. É o terceiro elemento. É a expressão mais elevada do sentimento. Nós podemos trabalhar com ética. Eu, por exemplo, conheço um grupo de médicos e dentistas que eles são comunistas. E por via de consequência, ateus. Absolutamente ateus. Eu os conheço. Eles têm uma obra social aqui, depois de São Gonçalo, eu não sei bem onde é. O fato é que eles compraram lá uma área, construíram casas, então eles abrigam crianças, abrigam idosos, tem lá asilo para idosos, tem assistente social, tem geriatra, gabinete dentário, enfim, fazem um trabalho social numa comunidade lá. Esses médicos e dentistas que eu me refiro, hoje em dia já tem mais gente, já tem psicólogos, enfim, tem algumas pessoas que se agregaram a esse grupo inicial. Eles são profundamente éticos, porque eles percebem, eles entendem a importância deles terem um trabalho em prol do seu semelhante e fazer isso com lisura,
fazer isso com desprendimento, fazer isso com solidariedade pelo próximo. Mas eles negam a possibilidade ou a existência de Deus. Eles dizem que o que eles fazem não é porque Deus o ensinou, porque Jesus deixou isso escrito. Eles fazem isso porque é um sentimento que eles têm com relação ao semelhante. Eu converso com alguns deles, em várias oportunidades, e eu disse assim, olha, vocês não sabem o susto que vocês vão levar no dia que vocês passarem por lá de lá e verem que Deus existe e que Ele está em vocês. Vocês não perceberam isso, vocês não tiveram a visão de perceber isso, mas Ele existe e está com vocês. Então, o que é que está faltando neles? A ética está presente. O que é que está faltando neles? É o trabalho espiritual. É o sentimento, é a sensibilidade interior para perceber que eles fazem isso, não em nome só da solidariedade, mas eles fazem isso em nome da humanidade. Muito obrigado.